Antônio, Joaquim e José são sócios de uma empresa cujo capital é dividido entre os três em partes proporcionais a 4, 6 e 6, respectivamente. Com a intenção de igualar a participação dos três sócios no capital da empresa, Antônio pretende adquirir uma fração do capital de cada um dos outros dois sócios. A fração de cada, cuidado, de cada sócio que ele deverá adquirir é... Como eu sempre falo para vocês, vamos dar só uma analisada nas alternativas. Se o Antônio adquirir metade de cada sócio, o que ele vai fazer? Ele vai pegar 3 partes, que é metade aqui desse cara, certo? E 3 desse cara. Então, ele vai ficar com 10, concorda? E os outros 2 vão ficar com 3 cada. Então, eles não vão ficar com partes iguais. Então, a letra A está anulada. Assim como a letra E também está anulada. Porque essa fração imprópria, 4/3, ela é maior do que a unidade. Você não pode dar mais do que você tem. Como que ele vai adquirir uma parte maior do que a parte dos outros colegas? Vamos supor, se eu tenho R$6, o máximo que eu posso te dar é R$6, eu não posso te dar uma fração maior do que a unidade. 4/3 de 6 é a gente dividir 6 por 3, que dá 2, e multiplicar por 4, que daria 8. Então, a E, ela é impossível, ela é aquela que, se você pôr ela, é aquela que vai mais te tirar ponto, que mostra que você não está entendendo nada do que está se passando na vida. Vamos pensar em 1/3, né? Se eu pegar 1/3 desse valor, é dividir 6 por 3, que dá 2. Então, esse aqui vai dar 2 para esse, e esse aqui também. Então, o que vai acontecer? Esse cara, ele vai ficar com 4, 6, 8, e esses aqui vão ficar com 4. Então, eles não vão dar, eles não vão ficar com partes iguais, que é o pressuposto do enunciado. Lembre-se disso, a intenção era igualar a participação dos 3 sócios. Então, é claro que não dá, né? Se 1/3 que ele adquirir dos outros não dá, imagine 2/3, vai ficar mais discrepante ainda, ou seja, você fez essa por eliminação, né? Letra C, mas eu vou fazer agora matematicamente. Nós vamos raciocinar o seguinte, a coisa foi dividida em 16 partes. Por quê? Porque o Antônio tem 4, mais 6 do Joaquim 10, mais 6 do José, 16, certo? O que a gente quer é que o Antônio, que tem 4, adquira, ou seja, mais a parte de cada um dos 2 coleguinhas, né? Então, vão ser 2 partes do valor de 6, só que eu vou pegar uma fração desses valores. As alternativas aqui não são frações. Por exemplo, 1/3, a gente sabe que é 1/9 já, né? Mas aqui é uma fração de 1/9, por exemplo, desse cara, só que eu vou pegar tanto dele quanto do outro. Como os números são iguais, eu multipliquei por 2. Então, o valor que o Antônio vai ser idêntico ao, por exemplo, que o Joaquim vai ter, porque todo mundo vai ter o mesmo valor. E o valor que o Joaquim vai ter é o 6, que ele já tinha, só que eu vou subtrair uma fração desse 6, que é a mesma fração que ele vai adquirir, né, que o Antônio, o primeiro cara, vai adquirir. Então, essa seria a forma equacionada de fazer essa questão, que, diga-se de passagem, se você estiver lá no dia D, na hora H, é claro que você vai fazer testando alternativa, né, amiguinhos? Aí agora nós vamos resolver essa fração, tá? Então vai ficar assim, ó, 4 mais 12x é igual a 6 menos 6x. Eu vou passar esse camarada para cá, ele vai somar, né? Então vai ficar 12x mais 6x, que vai dar 18x. E vou mandar o 4 para cá subtraindo. Então, se eu tenho 6 e tiro 4, eu vou ficar com 2. Então, o meu x é igual a 2 sobre 18, simplificando, 9. 1 sobre 9, né? Então, aqui, a forma equacionada de fazer, né? Observa uma coisa, quando você faz a estrutura meio que testando as alternativas, você entende melhor o mecanismo que você fez para chegar na resposta e você consegue fazer ele de forma algébrica oficial, equacionada, bonitinha, de uma maneira mais fácil também. Então, ir estudando pelas alternativas te ajuda a melhorar o raciocínio matemático que você tem que ter para resolver questões mais genéricas, né? Onde não daria para testar as alternativas. Então, é tipo assim, você acha que você está tendo uma malandragem, mas, na verdade, gente, não é uma malandragem, é um raciocínio lógico que te ajuda também a resolver coisas mais genéricas. That money clip us not enough.